Olá pessoal, tudo bem? Um abraço mais uma vez para todo mundo. Estamos começando mais um programa o Papo da Bola aqui pela TV Mar Cidade. Hoje vamos receber Daniel Spotorno, ele foi presidente do São Paulo, né, também advogado, figura conhecidíssima aqui nos meios em Rio Grande, né, é o nosso convidado. Quero agradecer ao Hilton Martins, que sugeriu a participação do Daniel e muito bem recebida, e é verdade, foi muito bom mesmo. Vai contar a história do São Paulo. O São Paulo, pessoal, que aliás, juntamente com o Rio Grandense, perderam no meio de semana, né? No feriado, o São Paulo perdeu em casa para o Gramadense por 1-0, a fase decisiva da terceira divisão. O Leão do Parque saiu perdendo, empatou o jogo e sofreu o segundo gol da derrota. Agora o Leão do Parque vai ter que vencer em Gramado. O empate não serve. Se vencer por um gol de diferença, leva para os pênaltis. Não é muito fácil. O time do Gramadense me mostrou assim, um time bem treinado, bem preparadinho, né? Ao contrário do São Paulo, porque o Arilson, na minha opinião, ainda não disse por que veio. Né? O São Paulo só tem uma vitória no comando do Arilson, e foi exatamente contra o Rio Grande no Clássico que deu a classificação para o São Paulo. Aí ficou aquela polêmica toda, né, do Farroupilha, foi o recurso, né, perdeu em todas as instâncias. Mas quem estava correndo o risco de sair do campeonato era o São Paulo. Já o Rio Grandense perdeu para o Real em Tramandaí, até me surpreendeu, eu achei que o Rio Grandense vinha até com um bom resultado de lá, mas é um time de empresários, né? Tem bons jogadores, é um time rodado, jogadores experientes, mas o Guri Teimoso tem uma missão um pouquinho mais fácil. Porque se ele ganhar no Torquato Pontes, e eu acho que a torcida vai comparecer, como compareceu a torcida do São Paulo contra o Gramadense, poderia ter ido mais gente, mas foi bom, porque o torcedor rio-grandino está desanimado. Né? O nosso futebol vive o pior momento da sua história, já estamos aí já 2, 3 anos com os 3 times na terceira divisão. Né? E o Rio Grande está horas nisso aí, o São Paulo caiu agora há pouco, o Rio Grandense voltou às atividades, o ano passado tentou, não conseguiu. O torcedor desanima também, mas deu para dizer que é um público aceitável no jogo do São Paulo com o Gramadense. Mas agora o Leão do Parque vai ter que fazer a sua história lá em Gramado. Bem, Papo da Bola para a Telealarme Brasil, sempre inovando. Telefone 3233-4044, Telealarme Brasil. Canal Dente na Canabarra 176, Convênios Médicos Associados. Seja você também sócio da Canal Dente, tá, pessoal? Mercado da Estação, ali ao lado da estação, no Cassino, do Celatial. Aberto o ano todo, todos os dias tem ofertas. Todos os dias tem ofertas no Mercado da Estação. Aberto o ano todo na Praia do Cassino. Daniel Spotorno, obrigado pela presença no programa. Tudo bem, meu amigo? Prazer em revê-lo. Tudo bem, Adão? O prazer é todo meu. Uma saudação especial à audiência do programa Papo da Bola. Estou aqui à tua disposição para responder a perguntas, para nós conversarmos sobre o futebol rio-grandino em especial. Estou realmente um pouco afastado das atividades administrativas, até de torcer, de ir a campo, mas a gente vai acompanhando como bom amante dos esportes em geral e do futebol. A gente vai acompanhando o que está acontecendo na cidade, nos clubes da cidade. Que não vive um grande momento, né, Daniel? Eu concordo com o que tu falaste, era o que eu ia dizer. Nós não só não vivemos um grande momento, como a cidade como um todo está precisando de uma mexida. Houve agora eleições, deu uma mudada novamente. Vamos ver se a cidade volta a se desenvolver, volta a crescer, e o futebol precisa disso. Sai desse marasmo, né? Sai da situação que dá Rio Grande. O Rio Grande precisa realmente, como tu falou, mudou. Tivemos eleições, muda. Tomara que venha coisas novas, que o Rio Grande saia desse marasmo e que as coisas voltem ao seu lugar. E o futebol é um deles, né, o Spotorno? Exatamente. O futebol hoje em dia, né, Adão, nós conversávamos antes, ele é um grande negócio hoje em dia. Sim, né? sim. Então ele precisa de recursos financeiros. E os clubes do interior, eles precisam voltar-se para a base, que é onde está a possibilidade de ter algum recurso, a possibilidade de fazer algum caixa, né? E participar dessas competições locais. Como é o carnaval, nesse Spotorno, embora diferente, mas é ligado, como é o carnaval da cidade, que nunca mais teve. Matou o carnaval da cidade. E fica só o carnaval do Cassino, que também é um negócio, né? Como tu falou que futebol é um negócio. Mas se o carnaval do Cassino deu certo, por que o da cidade não dá certo? E o futebol está ligado a essas coisas, porque acho que a maioria das pessoas gostam dos dois, carnaval e futebol. É um esporte popular, né? É um esporte divertimento. Que tu joga em qualquer lugar, que com uma bola qualquer, dois pares de chinelos, tu faz
uma cancha de futebol e sai um jogo. Né? Essa é a facilidade do futebol, ainda mais num país como o nosso. E o São Paulo, com todo respeito ao vovô Rio Grande, e ao guri teimoso, mas São Paulo, pela tradição que tem, né? São Paulo disputou o Campeonato Brasileiro da Série A. O São Paulo sempre estava no gauchão, e quando não estava no gauchão, estava na B brigando para subir. Pô, agora disputar uma terceira divisão dói bastante, né? Então a gente sente isso, né? E o Daniel Spotoni está aqui, tem que deixar um abraço para o teu amigo Hilton Martins. Grande Hilton, uma pessoa que eu tenho uma convivência há muito tempo, né, da época de advogado de sindicato, ele sindicalista, enfim, nós temos uma amizade longa e nos falamos até hoje. Um grande abraço para ti, Hilton. Muito obrigado por ter me indicado para o Adão para vir falar um pouquinho sobre muito bem lembrado, o Grande Esporte Clube São Paulo. E ele trabalhou nesse sentido, o Hilton Martins, como supervisor do programa, como o meu assessor, porque ele deu a pauta, eu digo, sensacional. Já me passa o contato dele. Um coprodutor, diríamos assim, né, Adão? É, verdade. O Spotoni, vereador eleito esse ano, voltou, porque já era político, é conhecido. O Spotoni é torcedor do vovô, né? Isso. E o Daniel Spotoni é torcedor do São Paulo. Qual é o parentesco entre os dois? O Luiz Francisco, que é o vereador, é primo-irmão do meu pai. Né? Tá. Mas é muito engraçado, eu conversava também contigo, porque o meu avô paterno, ele é torcedor do Rio Grandense. Era torcedor do Rio Grandense. O meu tio, o filho dele, que é o irmão mais velho do meu pai, Sim. que é médico na cidade, doutor Spotorno, Isso. também torcedor do Rio Grandense. Mas a nossa família, a família do meu pai, é da Puso Spotorno. A minha avó paterna era da Puso. Pô, que legal. Irmã do Aldo da Puso. Sim. Então, o meu pai era muito amigo dos filhos do Aldo, do Dante e do Aldo Flávio, Dante Antônio e Aldo Flávio. E por conta dessa influência, acabou virando torcedor do Esporte Clube São Paulo. E me levou, obviamente, com ele a ser torcedor do Esporte Clube São Paulo. Então é bem dividido. Então tem torcedores mais rio-grandenses. Do Rio Grande não tem ninguém. Do Rio Grande, digamos, né, pequena família, meu avô e meu tio e minha tia, não, são todos ou rio-grandense ou São Paulo. O Hilton Martins não deve estar gostando desse papo. Não, nós conversamos, inclusive sacaneamos um ao outro por conta disso. Mas tem uma outra situação que, pelo meu lado materno, né, lado da minha avó materna, um dos irmãos dela foi jogador do Esporte Clube São Paulo, inclusive foi homenageado recentemente no jantar do Esporte Clube São Paulo, de aniversário, que era o Magrão, que foi centroavante do clube campeão citadino de 1954. Puxa vida, 54. Os Marginar. Então eu tenho uma ligação também com São Paulo. A minha avó mora nos fundos de São Paulo, mora na Domingos de Almeida, que vai por toda uma vida. Então eu acho que fica não tinha... nos fundos do pavilhão, né? Exatamente, Almeida, né? nos fundos do pavilhão. Muita telha da casa dela foi quebrada com bolas que chegaram lá. Ela brigava muito com o tio Aldo. Mas, enfim, acho que eu era para ser São Paulo, não tinha muita escolha. Bom, o Daniel Spotoni é o nosso convidado aqui no programa O Papo da Bola. Ele é nosso convidado, foi presidente de São Paulo, vai contar mais a sua passagem pelo Leão do Parque para a Unisporte, na Avenida Silva Paz 363, tem tudo para o seu esporte. O Vitor diz que é torcedor do Rio Grande. Eu estou desconfiado que ele é rio-grandense. Eu acho que o Vitor da Unisporte, conhece o Vitor? Claro, já tive um time do Esporte Clube São Paulo com botões comprados na Unisporte. Eu acho que o Vitor, para mim, ele é torcedor do Rio Grandense, está me enrolando, dizendo que é Rio Grande, eu acho que não. Tá? Denichelli na Galeria Américo Aparelho, tudo para o seu bebê, a loja está à venda, tá? Está à venda ali a Denichelli, tá? Pessoal, tratar no local. Imobiliária Paulo Leite, com novo visual, nova loja, na Avenida Rio Grande, esquina com Fernando Freire, ali perto do antigo cinema, e breve também com loteria ali na Imobiliária Paulo Leite no Cassino. Também Estúdio Barber no Cassino, na Avenida Atlântica, em frente à antiga rodoviária, esquina Rio de Janeiro. Estúdio Barber, ali na Praia do Cassino. Também o Papo da Bola para escritório contábil Leonel Brandão de Araújo. Neto 319, sala 202, telefone 30 35 28 84. Leonel Brandão de Araújo, que é torcedor do Guri Teimoso, aqui em Rio Grande, está esperançoso, agora na virada do Guri. Mas em compensação, o Vascão, olha, Leonel, com todo respeito, eu não sei qual é o pior time, se é Grêmio ou Vasco. Cara, eu não sei qual é o pior. Eu assisti o jogo do Inter e o Vasco, sem tirar o mérito do Internacional, o Inter mereceu vencer. Embora não foi um bom jogo, né? E o Vasco quase empatou no final. Muita chuva, né? Numa indecisão ali do goleiro, enfim. Mas, pelo amor de Deus, é de doer o Vasco da Gama. Hein? Por isso que está só 3 pontos na frente do Grêmio, né? O Vasco que não bobeia. O Grêmio, eu acho que o Grêmio deu para a bola, na minha opinião.
O empate com o Juventude na Arena, para mim, decretou o rebaixamento do Grêmio. Ah, mas faltam 4 jogos. Se empatar os 4... Pô, mas empatar os 4, não ganha de ninguém, não empata com ninguém. Mas vamos lá. Agora o Vasco é de doer. O que vai salvar o Vasco é que os outros estão muito mal. Grêmio, Atlético Paranaense, Bragantino, Criciúma, o próprio Juventude, Vitória, Fluminense. Tem muita gente atrás de Grêmio e Vasco. É o que pode salvar eles. A briga tá grande ali embaixo. A Tá. briga tá maior embaixo da tabela do que em cima. É verdade. Bom, Xerox Comac, do Quinho. O Quinho tem o Xerox aqui na Doutor Nascimento, né? Bem pertinho ali da Pompeia, 564. E sábados aberto até as 2 da tarde e abre às 7 da manhã. Xerox Comac, 999766538. Grande Quinho. Óticas Lira Original. O Oscar Torman é torcedor do Guri Teimoso. Grande. Tem uma família toda ela voltada ao Guri Teimoso, o pai dele, né? O pessoal todo ali das Óticas Lira. Fica entre Neto e Duque. É a Ótica Lira original, a verdadeira. Tá? 70 anos com você, Óticas Liras, no centro da cidade. Bom, Daniel Spottorno, se fosse presidente do São Paulo em 2003... Exatamente, Adão. A minha história na direção do São Paulo começa no ano de 2001, quando eu fui procurado por um grande amigo, Rafael Perdiga. Eu era atleta de basquetebol, nunca fui atleta de futebol, nunca Sim. fui um grande jogador, né? E aí ele me procurou com um projeto que ele tinha de fazer renascer o basquetebol em Rio Grande e eu propus isso ao presidente do São Paulo na época, eu não me recordo quem era, não me lembro se era o Lempec, se era o Domingos ou se era Sérgio Lopes, eu realmente não me lembro, ou até o Valdeci, não me lembro. Aí eles me colocaram na diretoria como diretor de esportes amadores e nós montamos um time de basquete do São Paulo. Sim. Tivemos muito sucesso, chegamos a fazer uma disputa de uma Copa 2001. 2001. Tá. Fizemos uma Copa Municipal, fomos campeões em cima do... Na época era o Raça Regatas, que era o time do Palito. Sim, Né? sim. Fizemos lembro. uma excursão para o Uruguai, tivemos muito sucesso numa excursão do Uruguai. Em 2002, então, fui candidato como vice-presidente de esportes amadores, cargo que eu continuei ocupando em 2003. Tá. Junto com Antoninho Silva, que era o presidente. Grande Antoninho Silva. O meu pai, José Ronaldo da Puz Spottorno, era o vice-presidente financeiro e eu, então, vice-presidente de esportes amadores. Antoninho enfrentou algumas dificuldades pessoais, particulares e acabou... Não completou o mandato, não né? completando o mandato. Lembro disso. Lembras disso? Bom, na época nem era o meu momento, Adão. Minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Sim. Eu começando a vida profissional com 27 anos, no escritório Lindemeyer Advocacia Associados. Enfim, não era o momento, mas aí a Miriam, que era presidente do conselho, junto com o Domingos Escobar, o próprio Lempec, que é uma figura que eu tenho muito amor, que é uma das pessoas que eu mais admiro em termos de ser paulista, começaram a conversar comigo e tal, e me convenceram a então assumir a presidência. Me auxiliaram muito, tive o auxílio do Jovino Mansan, Sim, Aldo só Lapoli, Isso. o próprio tio Aldo da Pusa, na época era vivo, ficou muito feliz e me Grandes apoiou. pró-homens do futebol. Que falta, né, Daniel? Me Faz apoiaram, isso, me imagina. apoiaram muito. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer intervalo e aí tu vai contar, então, na segunda parte do programa, essa tua chegada ao São Paulo, então, como presidente, não mais como só torcedor, o homem do basquete, não. Aí o Daniel Spottorno vai contar, depois do intervalo, como é que foi o mandato dele ali com a saída do Antoninho Silva. Já voltamos.